A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos começar mais este tempo de celebração a Jesus Cristo. Convido vocês a, neste momento, orar e colocar diante do Senhor o coração de vocês. Vamos orar? Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Tu conheces as nossas dores e nós sabemos da Tua grandeza e conferimos uma pitada da Tua grandeza, Senhor, quando olhamos para o firmamento, para as estrelas, para as nuvens, para o sol, para a lua. Quando nós olhamos o sorriso de uma criança, ó Deus, precisamos de Ti. Nós reconhecemos que só o Senhor pode nos proteger de todo mal. E por isso, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua criatividade, a Tua bondade, é que nós estamos aqui, conectados com o Senhor, conectados através do Teu amor em Cristo Jesus. Em nome dEle que oramos. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor
palavra ficará. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus virá e dá-nos a seu reino. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus que transforma os nossos corações. Através do seu amor, nós vemos, através do Evangelho, o nosso dia a dia é transformado. Irmãos, somente em Jesus, somente na dependência dEle, somente a partir dEle, que nós somos mais que vencedores. Quando se sabe que o que se tem não é seu, quando se tem pra si que o que se sabe vem do céu, dispõe-se então de toda a vida, põe-se então a repartir com seus, prova agora o coração de Deus. Quando se sabe que o que se tem não é seu, se tem pra si que o que se sabe vem do céu, dispõe-se então de toda a vida, põe-se então a repartir com os céus, brota agora o coração de Deus, coração que adora, ama, coração que ama, serve
cidade, diferente é o coração. A diferença é o coração. Coração que adora, ama. Coração que ama, serve. Mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração. A diferença é o coração. Como está o seu coração? Em Cristo Jesus pode haver transformação. Quando se sabe que o que se tem não é ser. Quando se tem pra si que o que se sabe vem do céu. Dispõe-se então de toda a vida. Põe-se então a repartir com os seus. Brota agora o coração de Deus. Quando se entende que é para amar que nasce, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doer, dispõe-se então de toda a vida. Põe-se então a repartir com os seus. Brota agora o coração de Deus. Coração que adora, ama. Coração que ama, serve. Mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração. A diferença é o coração. Coração que adora, ama. Coração que ama, serve. Mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração. A diferença é o coração. Senhor, eis aqui o nosso coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que prazer, meus irmãos, depois de quase pouco mais de 2 meses, estar aqui hoje. Eu quero reiterar os meus mais profundos e sinceros agradecimentos por cada um de vocês que se lembraram de mim, da minha família, durante esse período de
enfermidade. Quero agradecer aos irmãos também que contribuíram para a compra do remédio, que abaixo de Deus foi a nossa porta de saída da UTI e, consequentemente, do hospital, para estarmos aqui hoje. Eu não sabia, só fiquei sabendo quando cheguei em casa, e eu cheguei em casa em cadeira de roda, não conseguia andar. Eu não conseguia segurar um celular na mão. E foi então que eu fiquei, para minha alegria, sabendo o que Deus tinha feito, a compra do remédio, de uma maneira tão miraculosa. Então, muito obrigado, meus queridos. Quero agradecer a todos que virem a introdução desse vídeo hoje. Queridos, eu quero convidá-los para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 15. É um texto extremamente conhecido, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não é surpreendente pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Até o versículo de número 15. Esse texto é extremamente conhecido e eu considero um dos textos básicos. Se você ainda não olhou para esse texto, porventura, dá uma olhada para esse texto. É tão importante que nós entendamos na nossa carreira cristã o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Vamos olhar para esse texto aqui
em primeiro lugar, e verificar quais são as características de uma pessoa que realmente é convertida. Quais são as características de uma pessoa que é convertida? Será que simplesmente o fato dele ser membro de uma igreja caracteriza essa pessoa como convertida? Será que o fato dele ser uma pessoa de boas obras caracteriza essa pessoa? Ter um bom testemunho? Conhecer as Escrituras? Eu posso dizer para você, e eu poderia enumerar uma série de características aqui, mas eu quero olhar para este texto e falar de algo muito íntimo de cada um de nós, algo que está relacionado com o nosso viver diário com Deus e com o seu Espírito. Em primeiro lugar, uma pessoa que já nasceu de novo é uma pessoa que que gosta, é uma pessoa que se interessa pelas coisas espirituais, pelas coisas de consequências eternas. É isso que nós vemos na vida de Nicodemos. Depois, no transcorrer da Bíblia, na história, nós vamos observar que realmente Nicodemos se converteu. Nicodemos nasceu de novo, como disse Jesus aqui, da água e do Espírito. Então Nicodemos é essa pessoa que se sentia incomodado com as coisas eternas, com as coisas de consequências eternas. E Nicodemos era um religioso. Veja que o texto começa assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. A palavra fariseu já caracteriza o fato de Nicodemos ser um homem religioso. Os fariseus eram uma seita, havia várias seitas dentro do judaísmo, como nós temos hoje, fazendo uma comparação muito ruim, talvez, fazendo uma comparação, uma analogia muito simples. Nós estamos cheios de religiões no Brasil. Falando em termos evangélicos, nós estamos cheios de denominações no Brasil também. Os fariseus eram naquela época a seita, uma espécie de denominação das mais poderosas. Eles faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio julgava todas as coisas políticas, econômicas e, sobretudo, as coisas religiosas em Israel. E os fariseus não eram a maioria do Sinédrio, mas eles eram uma parte muito importante do Sinédrio. E Nicodemos fazia parte deste conselho lá em Jerusalém. Ele era fariseu e ele fazia parte do Sinédrio. No Sinédrio tinha outras seitas. Havia outras seitas ali que a gente não precisa entrar nessa questão hoje. Então havia um fariseu. A Bíblia faz questão de dizer isso. Ele era religioso. E os fariseus, em geral, se consideravam os homens mais certos, mais santos, mais puros, mais retos diante da lei de Deus. Eles se consideravam o exemplo de que era ser um israelita verdadeiro. Havia alguns fariseus que chamavam os fariseus do sangue, porque eles andavam só de cabeça baixa, para não olharem para nenhuma mulher, para não olharem alguma coisa e cobiçarem aquilo. E às vezes, tanto andar de cabeça baixa, eles batiam em um muro e às vezes faziam cortes na testa. E esse corte na testa, ele fazia questão de deixar ali
só olha o corte aqui na minha testa, porque eu só ando de cabeça baixa, para não pecar pelos meus olhos, pela cobiça dos olhos, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Eles procuravam fazer tudo o que podia ser feito de acordo com a lei. Então, naquela época, se alguém olhasse para um fariseu, vai falar, aí está um homem que anda junto com Deus, porque os fariseus sempre estavam interessados nas coisas de consequências eternas, sempre estavam interessados nas coisas espirituais. E Nicodemos era um desses homens, que dentro do seu coração achava que não precisava fazer absolutamente nada mais para agradar a Deus, que não ser um fariseu exemplar e zeloso. O texto diz aqui que ele era uma autoridade entre os judeus. Então era um homem que exteriormente, e eu vou dizer para você, exteriormente, era um homem que irradiava alguém que era cumpridor zeloso da lei. E ele era uma autoridade porque ele era um homem aprofundado no conhecimento das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, da Torá, os primeiros livros da Bíblia. E ele vai procurar Jesus, exatamente porque ele era um homem sensível às coisas espirituais. Ele tinha o desejo no seu coração de saber quem era Jesus. E ele diz aqui por quê. Ele vai procurar Jesus à noite, ele bate lá no local onde Jesus estava. O texto não diz onde era, nem o nome da cidade. Nós podemos supor que talvez seja em Jerusalém. E ele pergunta para Jesus, ele elogia Jesus, na verdade. Diz assim, olha, eu sei que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, alguém nascido de novo é alguém que tem sensibilidade espiritual. Por que Nicodemos vai procurar à noite? Porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha. Porque Jesus era considerado alguém da ralé. Ele não fazia parte do sinédrio. Ele não era sacerdote. Ele não fazia parte da elite religiosa de Israel. Mas Nicodemos revela sensibilidade ao ir procurar Jesus e ter a coragem de chamá-lo de mestre. Em segundo lugar, Jesus não dá nem bola para os elogios de Nicodemos. Jesus nem se preocupa com isso. Ao invés disso, o versículo 3 diz, em resposta. Então, Nicodemos faz aquele anúncio, aquele elogio, aquele reconhecimento. E Jesus, em resposta, declara, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, sabe qual é o caminho para se chegar a Deus, é o novo nascimento. Por isso que Jesus foi objetivo. Jesus foi objetivo com ele. Falou, olha, você veio aqui procurar uma resposta, eu vou te dar uma resposta. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, se alguém quer ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. A pergunta, a surpresa de Nicodemos foi tão grande, que ele diz assim, mas espera aí, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como que pode ser isso? Nicodemos não tinha nenhum conhecimento. Veja o que eu vou dizer para você. Nicodemos não tinha nenhum conhecimento a respeito de reencarnação.
Essa é a declaração de Nicodemos aqui no versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele não tinha absolutamente nenhuma doutrina que falasse sobre reencarnação com ele, porque senão ele teria citado aqui. O homem espiritual se interessa pela verdade. O homem e a mulher espiritual quer conhecer a essência das Escrituras. Jesus então volta-se para ele e responde de novo, retruca Nicodemos, reafirma Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus, versículo 5. Se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que ele estava dizendo aqui? Que a resposta e a preocupação de Nicodemos estava equivocada. Não era para reencarnar, não era para nascer de novo. E quando nascesse de novo, nascesse no reino de Deus. A palavra que Jesus usa aqui é a palavra metanoia, é mudança de mente. Há uma parte da conversão que é intelectual, é emocional também, porque mexe com um homem integral. Quando alguém se converte, quando alguém entende a palavra de Deus, ele passa por essa experiência e começa com esse interesse pelas coisas de consequências eternas. A pessoa tem sensibilidade e vai atrás e quer saber, e quando ela busca, ela encontra Cristo Jesus. E Jesus diz aqui para Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo. E faz uma comparação. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus falou? É uma coisa misteriosa, que acontece como um vento. E a palavra usada aqui, pneuma, de onde vem a nossa palavra pneumático. Porque o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, vem sobre os discípulos e aqueles que estavam com eles no cenáculo, como um vento impetuoso. E o Espírito é chamado na língua grega de vento, ou de pneuma. Então, em terceiro lugar, a pessoa que é espiritual sabe que passou por uma experiência miraculosa. Miraculosa. Por isso, Nicodemos diz assim: como pode ser isso? Porque até agora ele não tinha entendido. Ele era mestre em Israel. Ele era um homem que conhecia a Torá, conhecia a lei. Ele conhecia o Velho Testamento. Ele sabia da promessa de Deus, que Deus iria enviar o Messias. Ele era um homem que tinha sensibilidade espiritual. Ele provavelmente, como nós vamos poder ver depois a história de Nicodemos, que Nicodemos vai aparecer em outros lugares, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vai aparecer Nicodemos, um homem que já estava convertido. E aí Jesus então vai explicar para Nicodemos o que era essa mudança de mente. E Nicodemos vai entender. Jesus começa dizendo para ele assim, em resposta à sua pergunta. Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que ele estava dizendo para Nicodemos? Olha, tudo que você faz na sua religião não é suficiente para você entender as coisas de consequências eternas. E muitas vezes, eu e você
nós confundimos a religião com o Evangelho. E muitas vezes nós nos sentimos seguros espiritualmente por estarmos cumprindo aquilo que é superficial no Evangelho. Muitas vezes nós pensamos assim: olha, eu sou uma pessoa reta diante de Deus, eu sou uma pessoa que sigo todos os princípios da religião e, por consequência, do Evangelho na minha vida. Mas um homem e uma mulher espiritual sabe que precisa haver uma mudança de mente, uma mudança de alma, uma mudança profunda. E essa metanoia, essa mudança, só pode ser operada miraculosamente pelo Espírito Santo. Quem é de fato espiritual, quem entende as coisas espirituais, as coisas de consequências eternas, sabe, como diz Paulo escrevendo na epístola aos Efésios, capítulo 2, pela graça, vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos por uma obra que Deus fez na cruz do Calvário, lançando sobre o Cordeiro, lançando sobre Jesus o pecado de todo o universo, de todos os homens, de todos os tempos. E Jesus paga o pecado e nos dá essa salvação gratuitamente, que nós abraçamos pela fé. O homem espiritual, a mulher espiritual, entende essa sensibilidade, entende essa simplicidade. E aí Jesus vai explicar aqui, dando continuidade. Ele vai dizer aqui nos versículos, ele diz assim: ó, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então o homem espiritual muda de mente e ele começa a entender a linguagem do reino, que não tem absolutamente nada a ver com religião. A Bíblia Sagrada não é propriedade de ninguém. Ninguém pode se arrogar, dizer para si mesmo: eu sou uma pessoa tão espiritual, que eu sou a única pessoa capaz de interpretar as Escrituras Sagradas. Isso não é verdade. Muita gente diz assim: olha, se você não for da minha religião, ou se você não for da minha igreja, você não é uma pessoa espiritual. Você não é um crente verdadeiro. Você não nasceu de novo. E é exatamente isso que Jesus explica para Nicodemos. Se até aqui ele não tinha entendido, com a explicação de Jesus ele vai entender. E Jesus vai falar de algo que ele conhecia profundamente. Jesus vai citar aqui o livro de Números. Irmãos, me deu um branco agora, um livro de... Já eu vou lembrar, já falo. E ele diz assim: Nicodemos, eu vou falar uma coisa para você. Isso tem a ver com o versículo 14 até o versículo 15. Você lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? Livro de Números. Está lá no livro de Números. Então, você lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? O que ele estava fazendo referência? O povo de Israel tinha desobedecido a Deus. E Deus, então, para disciplinar o povo, não é para castigar. Porque muito crente diz assim: eu não sei porque que Deus está me castigando. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. Um homem espiritual, uma mulher espiritual,
que entende as coisas de consequências eternas, que tem sensibilidade espiritual, que já nasceu de novo da água e do Espírito, entende o que Jesus está falando aqui. E as pessoas começaram a morrer. E aí foram procurar Moisés. Olha, Moisés, o acampamento está... Porque o povo de Israel estava no deserto. O acampamento está cheio de víboras, as víboras, as cobras, as serpentes estão picando as pessoas e elas estão morrendo. Aí Moisés vai falar com Deus e Deus fala para ele o seguinte: pega uma cobra daquelas, copia como ela é, faz uma serpente de bronze, põe numa haste, isto é, num poste alto, que possa ser visto de todo o acampamento de Israel. Você imagina que era um acampamento tão grande que tinha mais de 2.500.000 pessoas. Então, era um acampamento enorme. Então, precisava ser uma haste, precisava ser um poste muito alto para ser visto de qualquer lugar daquele acampamento. Fala assim, você faz uma serpente de bronze, você coloca lá no alto daquela haste, daquele poste. Toda pessoa que for picada por uma serpente, por uma víbora, assim que ela for picada, se ela olhar para aquela serpente de bronze e crer que olhando para aquela serpente de bronze, ele pode ser curado, ele vai ser curado. O veneno da cobra, o veneno da serpente não vai fazer absolutamente nada contra aquela pessoa. Então ele perguntou para Nicodemos: você lembra quando a serpente foi levantada no alto, lá no deserto? Provavelmente Nicodemos respondeu: claro que eu lembro. E aí Jesus então fala para ele: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Nós podemos comparar o veneno da víbora, o veneno da serpente, da cobra, que entrava no acampamento, mordia alguém, picava alguém, e aquela pessoa olhava para a serpente que estava lá, de bronze. E quando ela olhava para aquela serpente, e ela o fazia pela fé, então aquela pessoa não ia morrer, porque o veneno que estava nela não iria fazer efeito, ela não ia morrer. E Jesus fala para Nicodemos, e aí ele vai entender. Olha, o Filho do Homem também vai ser levantado. E quando alguém olhar para ele e crer nele, vai ter a vida eterna, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Um homem e uma mulher espiritual sabe que já nasceu de novo, porque tem sensibilidade espiritual, porque se interessa pelas coisas espirituais, as coisas do coração, da alma. Paulo diz lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito, ele quer dizer o Espírito Santo, fala para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é espiritual, quem é nascido de novo da água e do Espírito, quem já olhou para a cruz do Calvário, quem já confessou que não pode ser salvo pelas obras, não pode ser salvo por retidão por retidão pessoal, por religiosidade, nem tampouco por caridade. É salvo unicamente pela fé. A fé é a graça manifesta de Deus em Cristo Jesus. E a única maneira de eu passar por essa transformação, por essa mudança de mente, pelo novo nascimento, é quando, como um mendigo, que não tem nada para oferecer em troca, pela dádiva que está recebendo, pelo presente que está recebendo,
estende a mão, pela fé, olha para Jesus e diz assim: eu não sou nada, as minhas obras não passam de sujeira, de trapo de imundície. Eu preciso de Jesus. A minha religião não é capaz de me salvar. A minha retidão pessoal não é capaz de me salvar. Eu preciso de Jesus. E olha para o Calvário e estende a mão como um mendigo e diz assim: eu aceito o que Deus fez por mim. E eu não tenho nada, absolutamente nada para dar em troca. E tudo que eu faço daqui para frente, seja o que for, seja socorrer alguém, seja levar uma palavra de conforto para aquele que está sofrendo, seja orar por alguém que está enfermo, seja cooperar com alguém que está passando por uma situação difícil, aquela pessoa que é espiritual de verdade, faz aquilo por amor a Jesus, faz aquilo como, faz aquela obra como consequência da salvação, e não para ser salvo. O homem espiritual tem sensibilidade, se interessa pelas coisas espirituais e sabe que já nasceu de novo, porque o Espírito Santo fala com ele: você é minha filha amada, você é meu filho amado. Ele sabe que Deus está olhando para ele e vê que Jesus está nele. E quando Deus olha para ele, fala assim: ó, o pecado que podia te levar à morte já foi levado pelo meu filho na cruz do Calvário. Então Nicodemos entendeu. Nicodemos entendeu naquela hora. E nós temos que entender também. Então, se você anda preocupado, se você anda com o coração pesado, com a mente pesada, se você tem se decepcionado com você mesmo, deixa essas coisas para lá. Olha para Cristo Jesus. Cristo é a resposta de Deus para o pecado, para o veneno da serpente lá do paraíso, que está instalado dentro do nosso coração. Uma pessoa espiritual se interessa pelas coisas eternas, tem sensibilidade e sabe que é salva só pela graça de Cristo Jesus. Oxalá o Espírito Santo coloque essa mensagem no seu coração. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa passagem preciosa, registrada aqui nas Escrituras. Obrigado a Deus, porque quando nós nem pensávamos, nem sabíamos, nem tínhamos noção a respeito do Teu reino, da vida eterna, da salvação, Teu Espírito nos atraiu a Cristo Jesus. E nós entendemos as coisas eternas e confessamos com os nossos lábios que nós somos salvos não por obras ou por qualquer outra coisa, mas pela fé no Cristo que foi pregado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. Assim como o povo de Israel olhou para a serpente e foi salvo, hoje nós olhamos para Cristo Jesus e confiamos pela fé somente nele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu sou profundamente grato a Deus por mais esse tempo de vida que Ele me concede, que na verdade eu nem entendo direito. Quanta gente nova morrendo, quantos irmãos nossos preciosos morrendo. Provavelmente eles já tinham terminado a missão deles. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te abençoe nesta semana. Vamos continuar orando por aqueles que estão sofrendo,
por aqueles que estão nas UTIs e vão deixar e já deixaram um vazio profundo no coração dos seus entes queridos. Vamos orar pela nossa pátria. Amém, queridos? Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém.